Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que o sol da justiça que é Cristo possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento. E que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 20 de novembro, a lição 8, ela tem como título Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 2. E a lição de hoje, ela está baseada ali em João capítulo 12, versículos 13, João capítulo 12, versículos 14 e 15, João capítulo 13, versículos 18 e João capítulo 19, versículos 37. A lição que mencionada de hoje mostra ali que o Antigo Testamento ele possui centenas de profecias a respeito do nascimento de Jesus, sobre a sua vida, sua morte e ascensão aos céus, que elas foram realmente comprovadas no Novo Testamento, né? E o cumprimento dessas profecias, né? Mas os líderes judaicos, que eram conhecedores das Sagradas Escrituras, eles discutiam sobre as Sagradas Escrituras, mas eles não aceitavam a Jesus como o Messias, em decorrência, porque no Antigo Testamento estava bem claro realmente que Jesus era o Messias, que ali era um cumprimento realmente das profecias que foram feitas no Antigo Testamento. Mas eles queriam realmente um Messias, um governante que pudesse administrar as coisas terrenas, que eles pudessem os defender do jugo romano. E assim eles viviam em intrigas, em discussões com Jesus, não o aceitando a ele como Messias. E não há dúvidas, né, sobre o nascimento, a vida e a morte de Jesus. Elas foram preditas, né, pelo Antigo Testamento. Porque as evidências são grandes e impressionantes sobre a identidade de Jesus, como era realmente o esperado. João, o evangelista, no Novo Testamento, ele recorre assim, a vários textos do Antigo Testamento para destacar quem era Jesus e por que nós devemos crer nele e aceitar a ele como Salvador e Senhor de nossas vidas, né? Mas os líderes judaicos não queriam saber. Você veja bem, em João 12, 13, o evangelista João narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? E com uma multidão assim enorme, aclamando ele como Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e ele com ramos assim, eles chacoalhavam assim, dando realmente boas-vindas a Jesus. Está lá no Salmo 118, 26 do Antigo Testamento, porque também ocorreu com o rei Davi. Isso mais uma prova de que realmente a veracidade do Antigo Testamento. Já João 12, 14, o evangelista menciona que Jesus montou em um jumentinho, ele entrou na cidade de Jerusalém nesse dia, conforme estava escrito lá em Zacarias 9:9. Ou seja, mais uma vez, o Antigo Testamento provando realmente de que o Messias iria realmente montar no jumentinho, e ocorreu. Em João 13, 18, João narra o traidor, aquele que come do meu pão, levantou-se contra mim na ceia. Ali Jesus falando realmente de Judas, né? Que no Antigo Testamento, ali no Salmo 41:9, já era mencionado e profetizado que ocorreria realmente um traidor que estava junto com os discípulos, né? E já em João 19:37, João diz que eles verão aquele que o traspassaram, falando daqueles que mataram a Jesus,
que já havia sido dito, profetizado lá no Antigo Testamento por Zacarias 12, 10 e 13, 6, e que se cumpriu na íntegra, né, aqui em João 19, 37. Aí nós vemos, né, a seriedade, a veracidade das Escrituras. E as profecias do Antigo Testamento serviam para chamar a atenção do mundo para as pessoas caídas sobre a vontade e o querer de Deus ser realizado na vida delas, para que elas fossem serem salvas e preparar essas pessoas para o futuro, para elas estarem nas mansões celestiais, onde isto mudaria a rotina das pessoas. Porém, quando o Antigo Testamento aponta para a profecia do nascimento do Messias, esta profecia trouxe preocupação a eles, principalmente por parte dos líderes religiosos judaicos, que não estudavam as profecias como deveriam, pois queriam fazer conforme as suas vontades e seus querer um Messias libertador, que pudesse livrá-los do jugo romano. E Jesus, quando veio a esse mundo, ele lia corações, né? E ele chama a atenção desses líderes judeus e diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Está lá em João 5,39. Nessas palavras de Jesus que estavam diante deles, era só eles voltarem para as Escrituras no Antigo Testamento, ler realmente as passagens bíblicas, né, de Zacarias, de Isaías, e verificariam que realmente Jesus era o Messias. Palavras ditas por Jesus aqui nesse texto aos líderes do Sinédrio, fariseus e escribas, e que Jesus falou com bastante coragem, porque eles queriam matar a Jesus, eles queriam um outro Messias, não Jesus. E onde Jesus aqui ele fala de si mesmo. E não tem como negar, né, as verdades referentes às profecias do Antigo Testamento sobre o nascimento, vida, mistério e morte e ressurreição de Jesus, que foram ditas por profetas do Antigo Testamento, que os próprios judeus tinham grande consideração para o Antigo Testamento, principalmente para Moisés e os demais escritores do Antigo Testamento, que eles levavam realmente a sério essas pessoas, onde deram provas inquestionáveis, né, esses profetas, sobre a identidade de Jesus como o verdadeiro Messias e o esperado Salvador do mundo, que eles rejeitaram. E vejam, muitos judeus, membros do Sinédrio, como Nicodemos, José de Arimateia, que se debruçaram em cima dos livros do Antigo Testamento e aceitaram Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. E os líderes judeus afirmaram acreditar em Moisés, o seu profeta, mais reverenciado por eles, mas não aceitavam e não acreditavam no profeta divino que criou esses profetas, que deu vida a Moisés e que Moisés apontava para Jesus, prediz que Jesus era o Messias. E a partir da palavra, Moisés prometeu ao povo e disse, olha o que ele disse: o Senhor Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. E vocês devem ouvir. Vejam, olha, ele direcionando para Jesus, que está lá em Deuteronômio 18:15. Jesus lembrou aos líderes do templo, né, que Moisés, a quem eles admiravam bastante, né, e tinham confiabilidade, acreditavam que ele, Moisés, acreditava nele, Jesus, e a sua futura missão, e os judeus não acreditavam quando Jesus se apresentou a eles. Muitos estudiosos das Sagradas Escrituras, por centenas de anos atrás, afirmam que Jesus de Nazaré cumpriu centenas de profecias do Antigo Testamento. Se nós juntarmos todas as profecias do Antigo Testamento a respeito do nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição e ascensão de Jesus aos céus e da vida terrena, a Bíblia comprova todas essas passagens bíblicas e capítulos e versículos. As profecias se cumpriram
e aparecem no Novo Testamento, né, com Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelistas. E ao analisarmos Zacarias 13:6, a profecia foi cumprida na risca, né, onde ali revela o verdadeiro caráter de Cristo, e que os judeus não enxergaram ou não quiseram enxergar e ver no Antigo Testamento. Nesse texto fala das feridas que Jesus recebeu por meio da crucifixão. Seu lado perfurado e suas mãos ficaram as feridas, as marcas, a mente dos cravos nas suas mãos. Zacarias predisse nesse versículo que Jesus receberia essas feridas na casa de seus amigos. Ou seja, implicitamente Jesus se dirige ao seu principal traidor como um dos seus amigos, que era um dos seus discípulos. E mesmo assim, ele considera como seus amigos cruéis que o crucificaram entre os líderes judeus. E Zacarias 13:6 do Antigo Testamento se cumpre mencionado pelo Evangelho de João 19:37. Nós precisamos realmente ler e observar que o Antigo Testamento tem uma compreensão devida para nos mostrar a saber quem é Jesus, quem foi Jesus, onde o próprio Cristo nos disse que as Escrituras falam dele, que está lá em João 5:39. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que as pessoas aceitem Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, que as pessoas se entreguem realmente a Ele, Jesus, que Ele é o único meio, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O próprio Jesus disse. Será que nós vamos fazer que nem os líderes do templo de Jerusalém e não crer em Jesus, que Ele é o único meio de salvação? Nós vamos continuar observando imagens a santos, sendo que a única forma, o próprio Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, com sinceridade, observando seus estatutos e mandamentos, Deus dá um presente para essas pessoas que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus para este mundo, Ele, Jesus, levará você, seus filhos, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos que aceitaram Jesus como Salvador e que faleceram. Você terá aquela oportunidade de abraçá-los. E não é só isso, meu amigo. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isso com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.